No estudo anterior, que você pode acessar através do link na descrição desse vídeo, mostrei que a separação da Igreja Adventista do movimento de reforma foi causada pela própria Igreja Adventista, que deixou de seguir a Cristo e voltou para o Egito, apostatando assim da verdade. Assim como outras organizações que se separaram de Deus e perseguiram seus filhos, inclusive em alguns momentos excluindo-os da igreja, o mesmo fez a Igreja Adventista com os irmãos fiéis à verdade, que não seguiram a igreja em sua apostasia e abandono da lei de Deus. A ideia de que naquele tempo os irmãos do movimento de reforma saíram deliberadamente da igreja ao manifestarem um espírito separatista é desmentida no livro O Protocolo de Friedenthal, que é reconhecido como documento fidedigno por ambas as organizações. Veja o que realmente aconteceu. Quando na Alemanha se fez a decisão contra os mandamentos de Deus, excluindo vários irmãos da igreja por motivo de sua consciência, e o fato de que repetidas vezes convocamos reuniões para discutir esses importantes assuntos, comprova que temos seguido a ordem bíblica e que, como povo, ficamos justificados diante de Deus e da igreja. Fica claro que os irmãos reformistas não saíram ou se desligaram da igreja, mas foram expulsos e excluídos dela. Em uma publicação da Igreja Adventista, encontramos a mesma informação. Veja, é de interesse notar que ele, Doschler, foi a própria pessoa escolhida para representar os membros que foram desligados da comunhão da igreja diante dos irmãos da Associação Geral em 1920. Esta situação levou a direção da igreja a reagir com outras ações incorretas, separando da igreja os protestadores, sem o devido procedimento. No mesmo livro, lemos que os irmãos da Reforma foram excomungados da Igreja Adventista, sendo que naquele tempo os excomungados não se tinham organizado. Todos estes textos mostram com exatidão, com a própria literatura adventista, quem realmente agiu com o espírito separatista e perseguidor. Apesar da apostasia dominante na igreja, os fiéis amavam a igreja e queriam ajudá-la, mas foram banidos e enxotados dela por permanecerem em defesa da verdade. Depois de muitos pedidos insistentes por parte dos irmãos reformistas por uma reunião que pudesse promover a unidade, tal pedido foi finalmente atendido pela liderança adventista apenas em 1920. Porém, desde o ano de 1915, os irmãos excluídos e perseguidos pela própria igreja já haviam solicitado uma reunião com a liderança adventista para tentarem evitar a separação e a ruptura. Um dos representantes do movimento de reforma disse: já no ano de 1915, pedimos uma entrevista aos irmãos por meio desse escrito. Eles não acederam ao pedido. É lido o escrito de W. Richter, Protesto contra o Povo Adventista, no qual se menciona o pedido de uma entrevista. Esta solicitação é confirmada por um dos líderes adventistas na Europa, que afirmou: no outono de 1915, apareceu esta outra revista, na qual pediam uma reunião conosco, mas não tínhamos interesse
em realizar uma reunião com eles, porque considerávamos que não seria benéfica. Mesmo depois de terem sido perseguidos e excluídos pelos seus próprios irmãos durante os terríveis anos da Primeira Grande Guerra e terem sido mal interpretados em 1920, em 1922 foi realizada mais uma solicitação por parte dos irmãos reformistas para uma reunião que pudesse trazer unidade. O triste resultado desse pedido, por uma entrevista com a liderança adventista, pode ser lido nas seguintes palavras. Em 1922, os reformistas solicitaram uma audiência na sessão da Associação Geral em São Francisco. Esta não foi concedida pelo pastor Daniels. E temos então a tremenda verdade no mesmo livro que afirma: depois de malfadados esforços para a reconciliação com a Igreja Adventista, em 1920 e 1922, os reformistas saíram para levar sua mensagem ao mundo. Organizaram uma associação geral em 1925. Desde 1915 até 1922, os irmãos do Movimento de Reforma procuraram se reunir para que a unidade pudesse ser mantida. Vimos como a Igreja Adventista tratou todos esses esforços para reconciliação e união. E a pergunta que não quer calar: somos acusados de sermos separatistas, mas quem a história e os fatos mostram realmente serem os separatistas? Mostrando o desejo de união com base na verdade e que poderia ocorrer separação caso a igreja se recusasse se libertar da apostasia, um dos representantes dos irmãos excluídos disse: queridos irmãos, vedes por nossa presença e pelas discussões que nosso sincero desejo é proclamar a mensagem em união. Em consideração deste fato, apelamos também a que, antes de nos separarmos totalmente da igreja, a responsabilidade do que acontecerá depois recai sobre vós.